Boa tarde, Deus abençoe você. A palavra de Deus, ela fala muito sobre o coração. Ela fala que o coração é enganoso. Quem o conhecerá, né? E nos dá o entendimento que precisamos ter cuidado com ele. Então, a palavra de hoje eu queria trazer, né? O Espírito Santo me inspirou para fazer esse vídeo com relação a essa questão do coração, né? Falando um pouco desse capítulo 14 de Ezequiel. Esse capítulo, ele fala do castigo dos idólatras, pegando um pouco sobre aquela palavra que a gente tem trago, né? Sobre a idolatria, etc. E esse capítulo aqui eu achei muito interessante, porque ele fala com relação a isso. Coisas e pessoas estando no nosso coração, né? No coração do ser humano, né? E meditando aqui nesse capítulo 14 de Ezequiel, faz a gente pensar, refletir sobre como tem sido a nossa vida, né? Se a nossa vida ela tem dado fruto de justiça mediante as nossas atitudes voltadas para Deus, ou se a gente tem dado fruto, né, que não glorifica o nome do Senhor na nossa vida, que não mostra que Deus está na nossa vida, que não mostra que Deus é o centro da nossa vida. Que são frutos, né, na vida de muitos que mostram que Deus não é o tesouro do coração da pessoa. É isso que tô querendo dizer. Que Deus não está sendo o principal da vida daquela pessoa. E aqui mostra um pouco com relação a isso, e Deus respondendo. Então, eu vou ler um pouco aqui e a gente medita, tá bom? E vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel. Isso aqui é Ezequiel, o profeta Ezequiel falando. E se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Então, aqui o próprio Deus está falando para Ezequiel: olha, alguns desses anciãos de Israel, e o que isso quer dizer? São pessoas que já conhecem a palavra de Deus, pessoas que em algum momento entraram em contato com a palavra de Deus, no caso com as leis, né, com os mandamentos e tudo mais, porque está dizendo anciãos de Israel. Ancião, a gente já pensa, pessoa velha que já é conhecedor da palavra. Então, essas pessoas, alguns desses homens, eles... O que tem acontecido com esses homens? Eles têm levantado seus ídolos nos seus corações. E o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Na minha compreensão, Deus está dizendo assim: olha, esses alguns anciãos de Israel, eles colocaram ídolos nos seus corações, como tesouro do seu coração. Esses ídolos poderia ser o quê? Coisas e pessoas, pegando no âmbito atual, né? O que é que a pessoa pode colocar como tesouro do seu coração? É aquilo pelo qual a pessoa sacrifica. Ela pode sacrificar o tempo dela, ela pode sacrificar a saúde dela por aquilo, ela pode sacrificar o cônjuge dela por conta dessa outra coisa. Pode ser o trabalho, pode ser algum hábito errado, né? Tem homens que gostam de jogo de loteria,
não só de loteria, né? Mas de qualquer tipo de jogo que tome o tempo daquela pessoa e ela deixa de ter tempo para com o cônjuge, para com a família. Enfim, tudo aquilo que pelo qual a pessoa sacrifica, né? Então, a pessoa pega aquilo ou aquela outra pessoa também. Tem gente que idolatra outra pessoa, pode ser também um cônjuge, pode ser um filho, enfim. A gente vê muitas situações hoje em dia em que a pessoa sacrifica a própria vida, sacrifica o tempo dela, sacrifica, enfim. Isso significa o quê? Ídolos. A pessoa forma ídolos e coloca no tesouro do seu coração. Essa questão do tesouro do seu coração tem na palavra de Deus. Jesus, ele fala nisso nos evangelhos. Depois você pesquisa no Google que você vai achar o versículo exato sobre tesouro do coração. Aí você bota tesouro do coração, versículo. Aí você vai achar Jesus falando sobre isso. Então, Deus, ele revelou ao seu servo Ezequiel, profeta, que naquele tempo, a gente vê no livro de Ezequiel que ele tinha muitas visões, muitos momentos assim que Deus falava com ele. É interessante demais. E isso acontece hoje também para aqueles que têm intimidade com o Senhor. Deus, ele revela coisas. Então, é como se, sim, a palavra de Deus veio a mim a palavra do Senhor. É quando Deus traz um pensamento para a gente, um entendimento. É muito interessante. Então, aqui, Deus, ele revelou ao seu servo a situação daquele povo, daqueles alguns anciãos de Israel que estavam ali diante do profeta. E ele disse que eles colocavam o tropeço da sua maldade diante da sua face. Isso aqui eu entendi assim, que é como se eles estivessem chegando para Deus, não, como se eles estivessem vivendo de tal maneira que eles estavam o quê? Eles sabiam que eles estavam no erro, o tropeço da sua maldade seria o quê? O pecado deles, né? Então, é como se eles estivessem vivendo, expondo o pecado deles sem problema nenhum. Eles não estavam ligando. Em expor o pecado deles. Ou seja, eles não tinham nem vergonha na cara. Assim, bom, de certa forma eles estavam sendo sinceros em viver, assim, mostrando quem eles realmente eram. Mas essa sinceridade aí não muda a situação espiritual deles, né? Pensa um pouco, né? Não, eles estão vivendo... É como uma pessoa que... Muitas vezes nas evangelizações a gente foi chamar alguém que está numa situação de miséria na rua e essa pessoa... A gente diz, não, vamos voltar para Jesus. Um dia essa pessoa estava em Cristo, mas saiu da presença de Deus e olha a situação dela na miséria. Mas aí Deus dá a oportunidade do que? Chamar ela de volta. Volta para Jesus, vamos fazer uma visita lá na igreja, vamos assistir uma reunião. Aí ele logo vem com um entendimento assim, um entendimento falho de que, não, para que eu vou voltar se eu sei que eu vou permanecer no erro? Se eu sei que eu vou continuar pecando? Eu prefiro não voltar. Porque senão eu vou estar sendo... só faltava dizer assim, só faltava sendo hipócrita. Né? Beleza, de um certo entendimento, ok. Mas aí a gente pensa o seguinte, mas você vai viver assim o resto da sua vida? Você vai negar a nova chance que Deus está lhe dando porque você acha que vai continuar no erro? Ou seja, você já está se entregando ao erro. Você já está se entregando ao pecado. Você não está dando chance nem para si mesmo de fazer algo diferente, de se levantar, de sair dessa situação. Quer dizer, Deus está dando a oportunidade para você e você está negando. Você está simplesmente negando.
Essa oportunidade que Deus está dando, porque você acha que você vai permanecer no erro. Então, é isso que o diabo quer. Então, o diabo, ele engana a esse ponto. Ah, não, você é pecador, você vai ficar na igreja em pecado? Deus não vai querer isso. Então, é melhor você nem ir, é melhor você nem tentar, é melhor você nem dar nenhum passo, porque você não vai conseguir. Então, é essa a palavra de Satanás. É a palavra de dúvida, é a palavra de medo, é a palavra de insegurança, é a palavra de que você não vai conseguir. Você vai continuar sendo quem você está sendo. E o pior, dentro da igreja, afrontando o nome de Deus. Então, isso já é assim, outro detalhe, né? Mas essa questão aqui é como se esses anciãos, eles expõem o pecado diante de quem quer que seja e ainda requerem de Deus alguma coisa. É como se a vida deles estivessem ruim e eles estão ainda cobrando de Deus uma vida boa. Mesmo eles estando no pecado, né? Imagine uma pessoa, vamos dar um exemplo, né? A pessoa, ela conhece a palavra de Deus e ela tá ali na igreja, mas ela tá em pecado e ela não tá ligando de expor esse pecado. E vamos dizer assim, todo mundo sabe, mas ela tá ali e ainda requerendo de Deus resultados diferentes na vida dela. Ou só ela sabe do pecado dela. E ela está ali requerendo de Deus um resultado diferente. É aquela coisa. Se a pessoa está plantando pecado, ela vai colher morte. Então, vamos voltar para essa questão aqui dos anciãos. De alguns dos anciãos. Eles levantaram ídolos nos seus corações. Estavam expondo o pecado deles diante da face deles. E ainda estavam querendo requerer de Deus alguma coisa. Por quê? Porque Deus disse: devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Então, eles estavam interrogando a Deus. É como se eles estivessem requerendo de Deus alguma coisa. Por que vocês estão querendo alguma coisa de mim? Se vocês levantaram ídolos para si. Se vocês estão servindo a outros deuses. Se vocês estão entregando a própria vida para outros, para deuses estranhos. Por que vocês estão me interrogando? Por que vocês estão querendo alguma coisa de mim se vocês têm outros aí como deuses de vocês? É tipo isso. Eu compreendi isso, né? No entendimento aqui. E isso acontece hoje em dia, né? Se a gente parar um pouco para pensar, isso acontece. Portanto, fala com eles, Deus dizendo, olha, fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos. Então, Deus vai responder conforme a multidão dos ídolos daquele povo. Por quê? Porque esse povo aqui, anciãos de Israel, alguns estavam vindo diante do profeta, estavam vindo até o profeta para requerer alguma coisa de Deus, para interrogar a Deus com relação a alguma coisa. E Deus disse para o profeta, olha, se esse povo vier, você vai dizer que eu vou responder a eles conforme a multidão dos ídolos deles. Imagina qual seria a resposta de Deus para esse povo. Fogo descendo. Porque Deus sabe do interior de cada um. Deus sabe quem serve a quem. Então, o que a pessoa planta, ela vai colher. Deus sabe dar a resposta justa para cada um.
Então, um exemplo, se a pessoa tem plantado o pecado, ela vai colher a morte. É inevitável isso. Mas se ela plantar a vida, se ela plantar a palavra de Deus, ela vai colher vida. Então Deus, ele disse mais: para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu coração, para que eu possa, como se ele estivesse dizendo assim, tá vendo? Apanhei você no seu erro. Isso é Deus falando, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu coração. Portanto, todos se apartaram de mim. Vocês se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Isso é Deus falando, gente. Então a gente vê, Deus, ele é amor, ele é justo, ele é paciente, ele é longânimo, ele demora em irar-se. Mas olha só a resposta dele aqui. Provavelmente, naquele tempo, nesse momento aqui, estavam vindo muita gente querendo requerer alguma coisa da parte de Deus, sendo que eles estavam plantando outra coisa. Eles estavam plantando idolatria, eles estavam plantando distanciamento de Deus, se apartando de Deus. É tanto que ele falou: todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, convertei-vos e tornai-vos dos vossos ídolos, não aos vossos ídolos, ele disse dos vossos ídolos, e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações, ou seja, vire a cara. O pecado está ali, vire a cara. Se vire contra. Mude a rota, se converta. Você estava num caminho, você sai daquele caminho e vai pelo outro. É isso que Deus chama a todos. Isso daqui é o quê? Arrependimento. Aí ele continua: porque qualquer homem da casa de Israel e dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienar, ou seja, que se afastar de mim e levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto e vier ao profeta para me consultar por meio dele, eu, o Senhor, lhe responderei por mim mesmo. Imagina, Deus respondendo por ele mesmo. A ira dele recaindo. E porei o meu rosto contra o tal homem, e o assolarei para que sirva de sinal e provérbio, e arrancá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, tudo isso daqui é muito interessante. Então, isso daqui é um chamado ao arrependimento, porque isso daqui acontece aos montes hoje. Pessoas que colocam ídolos no seu coração e começam a seguir esses ídolos. Não é apenas ídolos de pau, de pedra, de metal. Isso acontece também. Mas na maior parte das vezes são coisas do mundo. Coisas que são provenientes do mal, do diabo, que o diabo coloca e a pessoa gosta. O pecado é o primeiro de todos. E outras coisas que a gente lembra daquela palavra: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, às vezes, uma coisinha pequena que você acha que é inofensiva, que você acha que não tem problema. Porque só porque a palavra de Deus não fala diretamente sobre aquilo. Você pensa e você quer aquilo. Você quer, muitas vezes, para os seus próprios interesses se realizarem. Você quer, às vezes, apenas para ter atenção. Muitas vezes é questão de vaidade. Muitas vezes é questão de estar se sentindo bem consigo mesmo. Só que quando a gente tem Jesus dentro da gente, a gente não precisa mais de nada que esse mundo promove, que esse mundo oferece. A gente só precisa do quê? Da presença dele. A gente só quer a presença dele e fazer aquilo que lhe agrada. Então, que possamos refletir com relação a isso e pensar:
eu tenho colocado algum ídolo no tesouro do meu coração? Será que eu tenho corrido atrás de coisas desse mundo, mesmo estando dentro da igreja? Será que eu tenho me assemelhado a pessoas comuns desse mundo? Porque do mundo a gente só precisa desejar alcançar as almas que estão perdidas. Fora isso, nada mais deve nos chamar a atenção. Nada mais deve nos atrair. As únicas coisas que devem nos atrair é o que está na palavra, é a presença de Deus, é aquilo que me leva à santidade. Então pensemos nisso. Amém? Convertei-vos e tornai-vos dos vossos ídolos, e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. Pensemos e não sejamos como esses alguns anciãos de Israel, pessoas que já conhecem a palavra, que já conhecem os mandamentos, que já conhecem as leis, mas que o espírito daquela palavra não entrou dentro delas ainda. Isso acontece muito nas igrejas e por conta disso a gente vê muitos cristãos, infelizmente, fracassados na fé. Cristãos que volta e meia ainda existe um vazio dentro de si. Por quê? Porque o Espírito Santo ainda não entrou. O Espírito Santo ainda não é o tesouro do coração dessa pessoa. Por que isso acontece? Por falta de interesse, por falta de busca, por falta de entrega, muitas vezes. Então, pensemos nisso e que Deus tenha abençoado você com essa palavra de alguma forma, nem que seja uma palavra que foi dita aqui, possa ter entrado na sua alma, possa ter tocado na sua alma, ter entrado no seu coração, para que haja uma atitude, uma mudança de atitudes também, baseado na sua fé. Amém? Com relação a essa palavra. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.